Fala pessoal, esse aqui é o canal de corte oficial da Roda dos Lobos, o nosso podcast da sabedoria. Ativa o lembrete, deixa o like e fica atento, fica inscrito aqui, que todos os dias tem um corte novo para encher sua mente de sabedoria. Fechou? Esse é o canal oficial. Eu acho que a grande massa da população tem um limite, uma crença limitante. Tem uma crença limitante mental, um nível de mentalidade que não entende algumas coisas. Vou usar a Bíblia para dizer o que eu penso. Quando a gente fala sobre ganhar dinheiro com algo que envolva Deus no meio, a galera já primeiro fala, de graça recebeu, de graça entregue. Mateus 10, 18. Só que o que nós recebemos de graça foi a salvação. Sim, e os dons. O quê? Os dons. Então, os dons, ok. Os dons e a salvação, ok. Só que, quer dizer, ao mesmo tempo, os dons, entre aspas, de graça, porque Paulo fala, se esforcem para ganharem os melhores dons. Então tem um esforço aí. Paulo fala, se esforcem para... No contexto, Jesus fala essa frase, ele está falando do dom e da salvação. É Mateus 10, 8. Ah, entendi. Mas Paulo não fala? Se esforcem para obterem os melhores dons. Então, assim, se você tem esforço, então não é de graça. Exatamente. Então não faz sentido. Gostou? Vai, eu tô lendo a Bíblia. Sabedoria. Sabedoria, você gostou, né? Nossa. Vem, Serginho, vem. Ô, Sandro, você que nunca tinha acompanhado a Roda dos Lobos, o que você tá achando, irmão? Tô gostando, hein? Tá gostando? Assunto top. Só assunto top, né? Meu irmão, o Sandro é a primeira vez que tá com a gente aqui no estúdio. Mas vamos lá. A salvação é de graça, ok, concordamos. Sim. Só que a sabedoria não é. A Bíblia fala que a rainha de Sabá levou 2.000 quilos de ouro para ouvir Salomão. E quem deu a sabedoria para Salomão foi Deus. Então Salomão está revendendo o dom que ele ganhou? Não faz sentido. Então o que eu entendo? A Bíblia fala que a sabedoria, Provérbios fala assim, gaste tudo que tem para conseguir sabedoria. Não venda. E não venda o quê? O texto fala, gaste tudo que você tem na sabedoria e não venda no sentido de não desperdice ela. Ah, tá, beleza. Esse Porque eu já ia falar. Ele quebrou. Como assim não venda? Não, porque a minha Bíblia, eu já ia falar, porque a Bíblia fala assim, eu sou a sabedoria, Provérbios 8, Sim. eu trago comigo riquezas, prosperidade, honra, justiça, eu ensino os reis a governarem, eu ensino os governantes a fazerem boas leis, Sim. Quem me ouvir viverá, e aí vai continuando. Quem me ouvir viverá, não sei se está nesse capítulo, mas está no contexto. Ou seja, o que eu entendo com isso? A sabedoria, ela não é de graça, porque a própria Bíblia desgaste tudo que tem para consegui-la. Ou seja, a sabedoria ela tem um alto preço. Logo, se Salomão recebeu a sabedoria direto de Deus e cobrou um alto preço por isso, e todo mundo foi beneficiado por isso, todo mundo, a rainha foi beneficiada, todo mundo foi beneficiado pelo preço que pagou pela sabedoria. Como que alguém chega hoje e fala assim, de graça recebeu, de graça entregue? E eu falo, peraí, mas eu não recebi sabedoria de graça, eu estudo tanto, eu pesquiso tanto, eu invisto tanto, faço curso, faço isso, faço aquilo, frequento isso, frequento aquilo, eu invisto muito na sabedoria, porque eu entendo que a sabedoria, ela é os 3 maiores investimentos da terra, para mim, primeiro, sabedoria, segundo, imóveis, terceiro, ouro. Por quê? O ouro... Se tudo acabar, o ouro volta a ser a moeda. O dinheiro é lastrado no ouro. Sim. Imóvel, porque sempre vai ter gente e todo mundo vai precisar morar. E a sabedoria, porque cada R$1 que eu invisto na sabedoria, a sabedoria me devolve 100, 200. Esses dias eu entrei no Uber e falei pro cara, tô indo palestrar, sobre o que você palestra? Sabedoria. E ele falou, mas cara, por que a sabedoria é valiosa assim e tal? Por que eu pagaria pra ouvir sabedoria? Eu falei, irmão, a sabedoria ela é muito valiosa. Ele falou, mas me explica na prática. Eu falei, quanto você gastou pra aprender a dirigir? Ele, eu gastei R$800. Falei, quanto você já ganhou dirigindo? Você só aprendeu uma vez. Você só pagou uma vez pro cara te ensinar o que ele sabia. Então, assim, cara, eu tenho uma opinião que é o seguinte, a sabedoria é o bem mais valioso. Irmão, eu pago caro, irmão, pra quem tem sabedoria. Pra mim, o cara sentar na minha mesa e me ensinar algo, eu pago o que for. Cara, eu quero aprender tal. Quanto é pra você me ensinar? Porque eu honro quem carrega algo. Entendeu? Eu honro, irmão. Eu faço questão, eu compro. E eu sinto que as pessoas, elas não entenderam isso. Elas acham que você tem que dar de graça aquilo que é valioso. Quando, na verdade, por que a salvação é de graça? Porque não sou eu que dou, é Jesus que dá. Sim. Já a sabedoria, não. A sabedoria nós compartilhamos aquilo. Você tá falando pra mim que você leu a Bíblia 60 vezes, você fez um monte de coisa, não sei o que, ganhou um relógio do espião, aí você fez tudo isso, aí eu vou chegar lá bonitinho, não vou querer pagar R$100 pra escutar o que você tem pra ensinar, aí eu estou desvalorizando aquilo que Deus te entregou. Logo, eu não estou honrando o que Deus te confiou. E logo, se foi Deus que te confiou e eu não estou honrando o que Deus te confiou, eu estou desonrando o próprio Deus, que ele disse que a sabedoria vale mais que o ouro e a prata. Então, cara, eu entro numa linha tão poderosa que eu penso o seguinte, cara,
nós devemos pagar pela sabedoria, pagar caro. Quando alguém pergunta, Krauk, quanto que é sua mentoria? Eu falo, é caro, é muito caro. Ah, eu não concordo, então não paga, é caro. Porque o que é valioso, meu irmão, não é oferecido, é procurado. Eu nunca vi um Rolex baixar o preço, eu nunca vi uma Ferrari baixar o preço, e se a sabedoria vale mais que isso, irmão, eu já entro numa seara muito louca. E por que eu estou te dizendo isso? Eu acho que nós somos formadores de opiniões, Sim. tanto eu quanto você. E eu ensino na minha palestra, nas minhas mentorias, eu ensino para os meus mentorados o princípio da honra. Nós temos que honrar a sabedoria, meu irmão. Meu irmão, uma vez eu vou compartilhar com você uma informação sobre o Pablo Marçal, por exemplo. Depois eu quero até falar sobre ele com você também. Mas, cara, eu fui constrangido com uma atitude dele, antes de eu conhecer ele. Escuta essa, João, você vai cair para trás isso aqui, ó. Uma vez eu tava lá em Orlando, e aí fui fazer um lançamento de um livro e tal, beleza. E aí eu tava com algumas pessoas que eram mentoradas, que eram do universo do Pablo Marçal, meio Sim. que vários mentores e tal, né? E aí o Pablo mandou uma mensagem pra galera. Irmão, isso aqui, Pablo, depois eu quero que você comente sobre isso. O Pablo Marçal vai ver isso aqui. A mensagem que chegou pra galera, se eu não me engano foi até o Marcelo que tava comigo na hora, foi que o Pablo obrigou todo mundo, ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, todo mundo que tá aqui, eu quero que cada um de vocês compre a mentoria de alguém. Mas não importa, vai comprar. Porque vocês têm que honrar a sabedoria dos outros. Porque se você vende a sua sabedoria, você tem que comprar de alguém. Porque você não pode vender algo que você não compraria. Aí ele falou, e quem não comprar tá fora da empresa. Irmão, os caras, um comprou mentoria de pesca, o outro comprou mentoria do chefe de... Os caras saíram honrando a sabedoria dos outros. Só que, cara, ninguém viu isso. E talvez isso seja a primeira vez que alguém tá falando sobre isso. Eu vi, eu tava lá. Só que olha só, isso é um princípio, irmão, de honrar a sabedoria, de valorizar a sabedoria. E hoje, o povo não tem esse princípio e é por isso que muitos perecem. Quando eu falo que o povo perece por falta de conhecimento, não valorizar a sabedoria já é uma falta de conhecimento. Sim. Porque se o povo buscasse a sabedoria, se o povo, ao invés de buscar como ficar rico, buscasse a sabedoria, eles ficariam. Porque todo mundo que é rico é porque tem sabedoria em alguma área. Você acabou de falar que o Rafa chegou na sua vida com uma sabedoria específica que você não tinha, juntou com a sua, fizeram 300 mil. Quantas pessoas vão morrer sem fazer 300 mil? E vocês fizeram pela sabedoria em executar aquilo. Logo, depois desse grande contexto... Depois de todo um preâmbulo. Meu irmão, porque logo o que eu entendo? Que a salvação é de graça, a sabedoria não é. A sabedoria custa caro. Sim. E ela tem que ser paga cara mesmo pela sabedoria, tem que ser pago muito caro. Eu acho que quem carrega a sabedoria tem que ser honrado. E eu sou o tipo de pessoa, meu irmão, que quanto mais dinheiro tiver, mais eu vou investir em sabedoria. Eu quero honrar cada vez mais, assim como a rainha de Sabá fez. Sabe como a rainha de Sabá fez com Salomão? É o que eu quero fazer sempre, honrar a sabedoria para que eu possa ter acesso a ela. E às vezes as pessoas confundem sobre fazer algo para ganhar dinheiro e eu fazer algo tão bem feito que dá dinheiro. Você quer comentar? Comenta aí. Provérbios 23, foi o texto que eu te falei. Manda. Compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, disciplina e prudência. Ou seja, o texto está te falando para comprar a verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Quanto você puder comprar disso, compre. O texto fala também não a venda. O que significa isso? É tipo assim, eu comprei. Não vou me desfazer disso. No momento que você comprar a verdade, não se desfaça dela. É porque você não tem como vender. Sabe por que você não tem como? Eu vou te falar. Olha como a Bíblia é clara. E isso aqui é uma revelação minha agora. Por que não tem como você... A sabedoria é o produto que você compra e você não vende. Sabe por quê? Se eu tenho um carro e eu vendo, o carro não é mais meu. A sabedoria não. Você só multiplica. Porque se eu cobrar pra te ensinar, agora somos nós dois que sabemos. Então, como que eu não te vendi? Tem mais um detalhe, né? Eu compartilhei. Mais você ensina, mais você sabe. Mais você aprende. Aí eu vou falar dessa dicotomia de você pregar o evangelho, você ensinar o evangelho e você cobrar pra ensinar. Boa. Porque, inclusive, eu tô devendo um vídeo... É porque, só pra que agora eu tô tirando dúvida, meu irmão. Agora você vai tirar a dúvida do lobo. Só que é o seguinte, só pra você entender a minha dúvida, que eu quero que você entre nesse assunto, quando eu digo, eu separo a Bíblia, eu separo em 2 S's. Salvação e sabedoria. São os 2 S's que eu separo a Bíblia, que até o César falou, coloca o servir aí também, que era o 3º S. Mas por que salvação e sabedoria? Eu acho que eu não posso nunca cobrar para uma pessoa para eu dizer para ela que Jesus salva. Porque aí eu não posso cobrar a salvação, sabe? Tipo assim, cobrar para ela ser salva. Isso daí para mim é heresia, blasfêmia, um monte de coisa. Mas a sabedoria é outra história. Então, eu uso a Bíblia hoje como base para várias coisas. Eu uso a Bíblia como base para ensinar sobre marketing, sobre empresa, empreendedorismo, comunicação e por aí vai, um monte de coisa. Então,
Eu sou contra você cobrar para levar a boa notícia do reino. Sim. Sou a favor de você cobrar muito caro para espalhar sabedoria. Que são duas coisas diferentes. Você pode ser salvo e não ser sábio, ou ser sábio e não ser salvo. Entendeu? Siga. Bora lá. Então tem a parte de pregação do evangelho, que nem Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 8. Qual o contexto do texto de Mateus capítulo 10, verso 8, que as pessoas não sabem? Jesus manda seus discípulos pregarem nas cidades. E aí por isso que eu te falei do dom. Porque nesse texto Jesus manda os discípulos, ó, eu vou dar poder para vocês curarem enfermos, para vocês expulsarem demônios e tal. E aí quando eles vão, eles voltam felizão. Jesus, a gente foi lá e voltou... E demônio obedeceu, enfermidade saiu. Aí Jesus fala, não fiquem felizes por isso. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro do céu. Amém. De graça dai, de graça recebei. Então, o contexto é o contexto, eles foram pregar o evangelho, eles foram falar de Jesus, eles foram falar do reino está chegando. Curar, expulsar demônio. Então, o que não pode ser cobrado nesse contexto? É justamente isso, é a parte da salvação. Por quê? Você não fez nada para ser salvo. Jesus fez tudo para você ser salvo. Você, até a questão do esforço para você receber o dom. Existem dons que Deus simplesmente te dá. Sim, eu creio nisso. Igual Salomão, por exemplo. Igual Salomão. Existe dom que você tem que fazer alguma coisa para ter, que nem Paulo fala. Esforcem-se para ter os melhores dons. Ou seja, tem dom que Deus vai te dar e tem dom que você vai se esforçar para ter. Com oração, com jejum, com busca. E existe dom, inclusive, que você vai comprar. Porque existe esse tipo de dons que é Deus que te dá, mas existe aquele tipo de dom que é adquirido através do esforço e aí muitas vezes monetário. Mas tá, voltando aí. Aí a gente tem aqui a salvação, ela não pode ser cobrada. Mas... quando você vai ser um mecânico, se aprofundar em certos assuntos, se aprofundar em teologia, se aprofundar para saber mais, existe todo um caminho. Existe um caminho muito difícil. Por exemplo, quando você vai estudar salvação, tu vai descobrir o mundo do calvinismo, do arminianismo, tu vai descobrir um monte de coisa e até tu descobrir o que faz mais sentido segundo a Bíblia. Cara, isso aqui já foi um caminho de 1 ano da tua vida. Quando tu vai estudar pneumatologia, que eu falei, doutrina do Espírito Santo, tu vai descobrir que tem os dons, tem a galera que não crê, tem a galera que crê, tem um monte de coisa. Até tu descobrir o que faz mais sentido. Então, o caminho para você chegar a um conhecimento é longo. O caminho para você chegar à sabedoria é longo. E o que eu que vendo um curso sobre Bíblia faço? Eu pego esse caminho e contraio. Falo, já passei por tudo isso. Eu sei de todo esse caminho o que vai te importar. Então, quando eu vendo cursos falando sobre Bíblia, falando sobre Trindade, não estou vendendo o Evangelho. Eu estou vendendo... sabedoria. Eu estou vendendo a facilitação do caminho. Inclusive, tem um cara de investimentos, ele tem um canal muito grande que ele falou, já paguei 70 mil em curso de investimentos. Por quê? Porque todos os caras que eu estou comprando já passaram pelo caminho que eu quero passar. E vão me dar as partes mais rápidas de correr.